impressionante o fato que até 100 anos atrás, ninguém fazia a mínima ideia de que o universo era povoado por galáxias. Na realidade, as galáxias eram até conhecidas de forma observacional, mas os astrônomos não sabiam o que eram e as associavam às nebulosas. Mas aí veio Edwin Hubble e quebrou essa lógica, simplesmente mostrando que Andrômeda era uma galáxia, assim como a Via Láctea era também, e o universo estava incrivelmente povoado por essas ilhas de estrelas. Desde então, as galáxias são usadas para estudar a evolução do universo, e agora o James Webb fez observações profundas do espaço e encontrou 6 galáxias impossíveis. No vídeo de hoje, vamos entender o que há de tão estranho com esses objetos. Acredito que você já deve saber que o James Webb tem como objetivo principal encontrar galáxias que remontam aos primórdios cosmológicos, principalmente aquelas que devem ter se formado após a chamada reionização do universo, quando o cosmos passou a ficar menos denso e as estrelas puderam se formar. Encontrar galáxias com essa população estelar tão jovem resolveria um dos mistérios mais incríveis do universo, a origem das estrelas compostas somente por hidrogênio e hélio. Até hoje, nunca encontramos estrelas tão puras assim, e essa época remonta a pelo menos 300 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo era povoado somente por elementos como hidrogênio e o hélio. A partir deles que as estrelas começam a fundir elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro e tudo mais. É a pressão exercida no núcleo da estrela que cria átomos desses elementos bem conhecidos, e dos quais somos formados. Ao longo de bilhões de anos, estrelas fizeram esse processo em seus núcleos. Muitas delas explodiram em supernovas e jogaram para o espaço o gás que formou os planetas e até a nós mesmos. Os astrônomos costumam dividir a linha do tempo das estrelas em 3 populações principais, baseado no quanto de metais elas possuem. E bom, quando eu falo metais, é qualquer coisa que não seja o próprio hidrogênio e o hélio, pois é basicamente assim que os astrônomos chamam outros elementos mais pesados. A população 1 é o tipo de estrela rica em metais, e o próprio Sol é um exemplo desse tipo estelar, ou seja, que não surgiram a partir do material primordial do universo, mas houve uma série de supernovas antes que lançaram os elementos pesados para o espaço. A população 2 já é aquela que tende a não ter tantos elementos pesados, como o oxigênio, o carbono e o ferro, o que quer dizer que são bem antigas e fazem parte de uma das gerações mais primordiais do universo. Porém, as estrelas de população 3 são aquelas que são puramente hipotéticas, mas elas certamente existiram em um determinado momento do universo, lá quando ele só tinha hidrogênio mesmo, ou seja, elas eram pobres em metais. Mas como estamos falando de estrelas primordiais muito massivas, elas converteram todo esse hidrogênio e hélio em elementos mais pesados, e o universo então ia ganhando mais os elementos que vemos hoje no interior das estrelas atuais, e esse processo, claro, continua a todo vapor por todo o cosmos. A descoberta mais recente da vez lista 6 galáxias encontradas pelo James Webb que desafiam essa lógica, e os astrônomos estão tentando entender como essas estruturas podem existir. Em outras palavras, de acordo com o modelo cosmológico atual, essas galáxias encontradas pelo James Webb não deveriam estar onde estão. Nos primeiros meses de observação do James Webb, o telescópio fez exposições de uma região muito específica do céu, e encontrou esses pontinhos avermelhados na escuridão do espaço. Ao total, são 6 pontos com altíssimo desvio para o vermelho, que eram tão antigos que surgiram de 500 até 700 milhões de anos após o Big Bang. Se você não conhece o conceito de desvio para o vermelho, simplesmente pode ser explicado como a expansão do universo estica a luz para comprimentos de onda maiores, como o vermelho do espectro visível. Medir isso pode indicar a distância e idade da galáxia. Certo, mas os 500 até 700 milhões de anos após o Big Bang ainda não são os 300 milhões esperados.
Porém, o que aconteceu foi que apesar dessas galáxias parecerem ser muito novas em relação ao Big Bang, as estrelas encontradas por lá pareciam ser bem mais velhas para a idade calculada. Isso fez os astrônomos acreditarem que as 6 galáxias identificadas não deveriam existir, de acordo com o modelo cosmológico que falamos agora há pouco. Essas galáxias encontradas nas imagens pareciam ser incrivelmente grandes e com estrelas com muitos elementos pesados. As novas descobertas estão em conflito com as ideias existentes de como o universo parecia ser e evoluiu em seus primeiros anos, e não correspondem com as observações anteriores feitas pelo telescópio espacial Hubble. Na prática, as estrelas jovens em geral brilham em azul brilhante. Com a idade, as estrelas desenvolvem um brilho mais avermelhado, à medida que vão produzindo elementos pesados. Em galáxias bem antigas do universo que o James Webb foi construído para detectar, os astrônomos não esperavam ver velhas estrelas vermelhas. Eles também esperavam encontrar galáxias com mais massa do que talvez 1 bilhão de sóis. E bom, esses pontos avermelhados parecem ser 50 vezes mais massivos do que isso. Foi um verdadeiro choque e os astrônomos estão tentando entender o que há de tão errado, se algo foi medido equivocadamente ou se o modelo atual está equivocado em algum sentido. Só que vale ressaltar que isso passa longe de refutar a teoria do Big Bang, pois há outras evidências ainda mais fortes no universo que apoiam tal ideia, como é o caso da própria expansão cosmológica. O espaço ganha mais espaço a uma taxa incrivelmente acelerada, o que condiz perfeitamente com a teoria do Big Bang. Detalhe, somente essas 6 galáxias não são o suficiente para refutar nada, e os restantes dos objetos que temos pelo universo ainda seguem o modelo padrão da cosmologia. Agora só temos algumas pontas soltas para explicar. É assim que a ciência funciona, investigando, contrapondo ideias vigentes e buscando cada vez mais evidências. De qualquer forma, os objetos são tão difíceis de explicar sob a cosmologia atual que os astrônomos responsáveis pela descoberta estão tentando entender se não foram eles que erraram na interpretação dos dados. Até agora, os dados e a própria interpretação permanecem corretos, sugerindo que há alguma coisa errada aqui. Nossa compreensão da cosmologia ou então a nossa compreensão da formação das galáxias no início do universo. Aliás, é possível que esses objetos sequer sejam realmente galáxias, mas algo muito mais estranho e que não conhecemos exatamente ainda. Outra possibilidade é que o cálculo de idade delas esteja equivocado e as galáxias sejam realmente mais novas do que parecem. Isso significaria que as 6 galáxias poderiam perfeitamente ter a massa que têm hoje e as estrelas com os elementos mais pesados. A realidade é que esses meros pontinhos vermelhos causaram um baita burburinho na astronomia. À medida que o James Webb continuar observando o espaço profundo, mais coisas estranhas e incríveis vão aparecer. Por enquanto, segue o mistério. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!